bem-vindos a mais um Conectando Humanos Mundo RH, programa show de nossa queridíssima Vanessa Cosentino. Vai falar um pouco a respeito do universo de gestão do tempo. Ela que é uma profissional dentro desse segmento e auxilia muitas empresas, né, e seus respectivos colaboradores a organizar melhor essa história, porque está tudo muito confuso na realidade, né, Vânia? Sim. Mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, quero sempre agradecer aqui as 3 grandes empresas que nos auxiliam a fazer com que esse programa chegue cada vez mais longe. Primeiro, o próprio portal Mundo RH. Mandar um grande abraço aqui para o Francisco Carlos, que é o gestor, é o dono @Mundo RH, que apostou no projeto, assim como a NetPoint Live. Mandar um grande abraço para o Alessandro Capoferri, que conhecemos perfeitamente sim. bem. Também é a nossa empresa que faz toda a parte de gestão de transmissão de eventos ao vivo para grandes empresas. E por fim, a Sigel Press, através da Alessandra Sigel. Um grande beijo, Ale. Também a nossa grande auxiliadora, que faz com que o megafone aconteça, o nosso programa chegue cada vez mais longe. Então, Vanessa Cosentino, minha amiga já de longa data. Muito tempo. Tantas e tantas emoções corporativas aí. Então, Vânia, sobre gestão de tempo. Esse termo, para mim, você fala assim, poxa, será que eu não consigo fazer a minha própria gestão de tempo? Me parece que, principalmente depois da pandemia, me parece que não. Porque os níveis de burnout e tudo mais estão ficando cada vez mais altos, né? Sim. Você, como profissional dessa área, como é que você está sentindo toda essa história? Eu acho que você tocou num ponto importante, Andy, que é isso. Antes você tinha... a empresa era bem delimitado ali o trabalho, né? O horário que você entra, o horário que você sai, tinha o limite físico de você estar no escritório, e quando as pessoas vão para o home office, esse limite desaparece. Então a vida pessoal, ela fica bagunçada com a vida profissional, aquelas intervenções, né? Então da família, às vezes você conseguia separar, elas acabam se misturando, as demandas, né? Se misturam ali no dia a dia e as pessoas foram ficando realmente perdidas. E eu sempre falo isso, a gestão de tempo não é só você colocar as coisas numa agenda e fazer, né, um checkpoint ali. Se fosse isso, eu não faria. Tem questões ali internas que estão sendo acionadas e que dificultaram muito. Já era difícil quando as pessoas passaram a poder acessar via WhatsApp, via e-mail, né? Começou uma ideia de que as pessoas estariam ali meio que 24 horas no ar. E aí, quando foi para o home office, aí a última barreira eu acho que caiu, né? Que é essa barreira do espaço físico. E esse termo que vem ganhando cada vez mais espaço, porque os trabalhos na realidade estão sendo híbridos cada vez mais, né? Talvez seja uma tendência que veio para ficar. Agora, como que a gente faz para organizar um pouco dessa história, uma vez que, né, você disse que faz todo sentido, essa barreira física, ela foi rompida ali. Então, o método que eu trabalho, ele tem ele constrói uma agenda em blocos. E esses blocos, a ideia é que eles sejam essa barreira, né? Você, então, não tem uma barreira física, você cria uma barreira. Então, esse bloco aqui, esse momento aqui é o momento de produção. Então, eu estou trabalhando de tal horário a tal horário, né? Combinado com a empresa, enfim. Esse meu horário aqui é o horário de almoço, que era outra coisa que você tinha na empresa. Você tem um horário de almoço, você tem que parar, você tem que sair. E as pessoas em casa não paravam, não saíam, comiam ali na frente do computador, né? Então, isso é outra questão que parece boba, mas você tem que ter um momento que você para, almoça, levanta. Questões físicas começaram também a aparecer. Então, por exemplo, problemas de coluna, a pessoa senta, isso eu estou falando daquele profissional que realmente virou um workaholic, mais ainda em casa. Ele senta na frente do computador ali e trabalha loucamente, não levanta mais. Então, de novo, a agenda em blocos, ela faz essas paradas obrigatórias. E aí,
é curioso, porque de certa forma a gente ganhou mais tempo, porque talvez, né, a gente perca menos tempo no trânsito, esse tipo de coisa, mas a gente negligencia as nossas próprias questões, né? Sim. Isso é muito... A gente erra tanto nessa parte que talvez seja mais básica. Por isso que eu falo que tem questões emocionais envolvidas, né? Então, o profissional que se cobra muito, né? Ele já se cobrava muito no escritório, quando ele vai para o home office ele passa a se cobrar mais ainda. Então, ele acha tudo aquilo, não, almoçar não é importante, eu posso comer qualquer coisa, eu preciso entregar o projeto e tal, eu preciso estar na... Então, aumentaram muito as reuniões, né, os calls. Sim. Então, um call emendar no outro. Eu fiz um post uma vez calculando ali, você passava 7 horas da semana em call, ou seja, quase um dia inteiro numa reunião. E nunca é só entrar e sair da reunião. Tem que preparar, sai com tarefas. Sai com tarefas, você tem que se preparar para a reunião. Né? Então, isso também eu entendo que a distância, né, do convívio com as pessoas aumentou essa necessidade do call. Porque antes você passava na mesa do seu colega e falava, fulano, isso aqui é um projeto, tá. Juntava ali na parada do café, 5 minutinhos e falava. Hoje não, né? Hoje a gente juntar todo mundo, fazer uma reunião, em alinhamento. Nós que inclusive já paramos várias vezes para o café, e desse café, poxa, era tão bacana, porque a gente estreita o vínculo afetivo, a gente desenvolvia eventualmente projetos ali, pensando, né? Então você está ali diante da tela ou das execuções, né? E aí você sai para ali num outro ambiente, aí conversa daqui, ali, acolá, pô, criatividade é isso, né? A soma entre esse grande intercâmbio, né? E aí surgia uma nova história, uma nova ideia para um problema seu, meu ou nosso, enfim. Sem essa história, né? Então, sem o tradicional momento do café, como que a gente pode substituir isso para um momento do café, sei lá, virtual? Talvez, né? Então, de novo, você tem ali aquele... se você todo dia, 5 horas da tarde, parava e levantava e ia tomar um cafezinho, mantém isso, né? Mesmo que você, tá sozinho lá, por que eu vou parar e tomar um café? Mas dá aquela parada, aquela respirada, aquela arejada, né? E de repente pode combinar com um colega, vamos fazer o nosso café virtual, a gente conversa, troca ideia. Por isso que eu falo, essas barreiras que caíram não são barreiras no sentido negativo. A gente precisa criar de novo esse espaço. Né? E aí, o outro lado também, você deve estar pensando, parecendo que você não consegue produzir remotamente. Também, quando você coloca ali os blocos, você ajuda a pessoa a falar, esse horário você tem que estar aqui sentado produzindo, entregando, esse aqui é o horário que você vai escapar um pouquinho, esse aqui é o horário que você... Uma coisa que eu trago muito é que às vezes a família não entende que a pessoa está trabalhando. Né? A líder em torno, as crianças, a esposa, o marido, enfim. E fica acessando a pessoa. Dá pra você fazer tal coisa pra mim? Dá pra você buscar no sistema que lá? Então, quando você também faz isso, olha, meu horário de estar com você, meu horário de fazer coisas com você é esse, a pessoa também se vê reconhecida na necessidade dela. Perfeito. Na família. E aí tem muitas vezes o confronto garantido, né? Porque, poxa, eu tô lá estressado com os processos e aquele ruído de fundo, esse tipo de coisa, mas é importante, né, a gente colocar e apresentar os limites, né, deixando muito claro a respeito disso. Agora é o horário, né, de trabalho, eu preciso dessa concentração, então o Andy Faz Tudo, por exemplo, não está disponível nesse momento. Agora, mas vai ter um momento que eu vou estar, e que você vai saber, você, minha esposa, meu marido, meu filho, vai saber que nesse horário eu sou todo seu. Então isso na minha agenda é o pulo do gato. É você não só planejar a sua vida profissional, mas a sua vida também emocional, o horário de treinar, o horário de fazer idioma. Né? Eu tenho um trabalho com algumas escolas de idiomas de ensinar gestão de tempo para eles, porque um dos principais dificuldades de fazer um idioma é o tempo. Né? Então, e principalmente porque fica online, então a pessoa fala, tá gravado, eu faço a hora que quero. Não, você tem que ter o seu horário. Terça-feira, 19 horas da noite, é o dia do idioma. Mas tá gravado, não importa, é assim que você vai terminar. Então,
E outra coisa que eu trabalho muito, capacidade produtiva, né? As pessoas pensam, no exemplo do curso, eu estou fazendo um idioma, perdi lá uma semana de aula. Eu sento lá e fico 12 horas assistindo. Quem fica 12 horas? Não fica. Primeiro que você não tem concentração, e segundo que você tem que ter 12 horas sem interrupção. Então, o meu processo vai trabalhar com isso. Quanto tempo você aguenta ficar concentrado? Quanto tempo você consegue passar uma noite claro para entregar um projeto? Seu melhor momento de criatividade de manhã ou à noite? Eu, por exemplo, não funciono de manhã cedo. Sou péssima para criatividade. Então vamos colocar essas coisas à tarde, né? A gente vai trabalhando com a individualidade da pessoa. Essa parte, né? Então, por exemplo, da criatividade, juntando com a parte produtiva, com mais 2, 3, né? Com várias bolinhas que a gente precisa administrar nesse tempo todo. E mesmo assim, a gente vem ganhando cada vez mais tempo, porque a tecnologia avança, eliminando diversos processos, né? Ou minimizando muito. Então, um bom exemplo disso é a fila do banco, que a gente ficava eu já cheguei a ficar 2 horas na fila do banco. Hoje você em 10 segundos, 15 segundos, você resolve o pagamento de uma conta, o que quer que seja. Ou seja, a gente vem ganhando mais tempo e vem adicionando cada vez mais novas tarefas. Fórmula do sucesso para o burnout. Exato. E tem outra coisa, né? Outro elemento aí que eu gosto muito de falar daquele filósofo Byung-Chul Han, que é um sul-coreano. Ele escreveu um livrinho pequenininho, fácil de ler, na Sociedade do Cansaço. Além de você colocar todas essas atividades a mais, né? nessa sensação de, nossa, eu posso produzir muito mais, a gente está apostando todas as nossas fichas da felicidade numa cesta só, que é a cesta do trabalho. E isso também é um ingrediente para você ter um burnout, porque a gente está vivendo um momento mundial de instabilidade, de rápidas mudanças, de você não conseguir construir uma carreira a longo prazo, enxergar muito longe. E se eu coloco todas as minhas fichas ali, a chance de eu ser frustrada é muito grande, né? Então, alta competitividade. Então, o trabalho de gestão de tempo também vai nisso. Você vai ter uma vida, de novo, do bloco, né? Você tem uma vida profissional, mas você tem uma vida familiar, emocional, você faz coisas para você, para o seu bem-estar. Não está tudo ali no trabalho. Perfeito. E nós que falamos sempre com os R humanos, é curioso, agora vem um novo movimento vindo da gringa também, falando, poxa, vamos tirar um dia útil, né? A gente adiciona um dia a mais para o nosso final de semana. E aí a equação que para mim muitas vezes não fecha é, por exemplo, você tem agenda já completamente tomada, uma agenda maluca durante 5 dias da semana. Então, se eu tirar aqui 8 horas, eu vou precisar, evidentemente, que adicionar 8 horas nessa história toda. Ou seja, será que a gente está cavando mais uma grande oportunidade para a gente pirar de vez? Porque eu vou fazer com que a minha segunda, quinta, ela seja insuportável, para que na sexta, sábado e domingo eu possa morrer em paz dentro do meu sofá. Como é que você imagina esse movimento, Van? Eu acho que assim, tem uma preparação. A gente precisaria realmente que as pessoas estivessem muito otimizadas em relação à sua produtividade. E nisso, gente, eu falo muito que a minha gestão do tempo é uma gestão do tempo compassiva. Não é tornar você uma maquininha de produzir, maquininha de entrega, porque essa é a fórmula do burnout. Né? A gente já está vendo que não funciona. Se as pessoas estão pedindo um dia a mais para descansar, é porque já está pesado. Então, a ideia aqui é que você consiga realmente ver aonde está escapando o seu tempo. Porque você vai olhar nas redes sociais, às vezes a pessoa passou 3 horas nas redes sociais. Então, é um tempo que se perde, que ela poderia estar com a família, que ela poderia estar fazendo outra coisa numa academia,
Então, para funcionar esse 4 dias da semana, você tem que realmente conseguir ver onde está escapando o seu tempo, onde você está perdendo tempo. Acho que a tua ideia, né, como você vem auxiliando os executivos nesses anos que você já vem desenvolvendo esse tipo de trabalho, é fazer com que nós sejamos cada vez mais eficazes e menos tensos, menos... não brigar com a tua agenda, não brigar com você menos mesmo. Estressado, né? Sim. Então, aquilo que eu falo, às vezes, assim, eu trabalho muito com o público feminino. Então, as mães falam, é difícil levar meus filhos no mercado porque eles querem tudo. Então, não leva. É altamente estressante levar seu filho no mercado, então, olha na sua agenda qual horário que ele está na escola. E aí, nesse horário, você vai fazer o mercado, né? Eu trabalho com empreendedores, então elas têm uma certa flexibilidade de horário para poder encaixar. Claro. Então, nesse cenário, essa é a capacidade produtiva. Então, na hora que meu filho está na escola, eu passo no mercado. Eu não levo ele no mercado porque não causa, vai ser desgastante. Claro. E isso acontece nas nossas agendas. A gente fica, às vezes, brigando com coisas que a gente poderia otimizar, poderia mudar baseado nisso. Então, de novo, a pessoa produz melhor à noite. Então, coloca lá à noite, está mais calma a casa, enfim, ela consegue entregar as questões mais criativas. Tenta se organizar para isso. Então, é o bloco de trabalhar criativamente à noite, não de dia, não vai nem bem. Então, tem muito isso, não brigar com a gente. Claro, tem profissionais que têm menos autonomia e a gente vai trabalhar dentro da autonomia da pessoa. E o teu trabalho é passar, evidentemente, que esse conceito, mas entregar ferramentas para que as pessoas utilizem e esse conceito dos blocos eles fiquem mais evidentes e aplicáveis no dia a dia, é isso? Sim, então, e aí tudo começa com, o que você quer da sua vida? Essa é uma pergunta, não estou falando profissionalmente, que pessoa que você quer? Você está no momento em que você quer se dedicar a ser um pai, uma mãe participativa? Você está no momento em que você precisa, por exemplo, essa é uma demanda que está chegando muito para mim, eu estou lidando com um público mais velho, né, da nossa idade, em que os pais estão começando a precisar de ajuda. Cuidado. Então a pessoa tem que olhar na agenda dela, eu quero ser um filho dedicado, eu quero estar apoiando meus pais. Então isso precisa ser pensado na sua agenda. Então quando eu falo qual é o seu papel, é para você pensar que pessoa você quer ser, pelo menos nesse um ano. 2023, né, que é quando a gente está gravando aqui. Que pessoa que você quer ser? Você está no momento carreira, ganhar dinheiro, ok, sem problema nenhum, a gente vai ter uma agenda para isso. Você está no momento, tive um filho pequeno, preciso olhar para essa criança, quero estar junto. Você está no momento que preciso cuidar dos meus pais. Então, primeira pergunta quem é você? O que você quer ser nesse ano de 2023? E trabalhando com esse prazo curto, porque não dá mais para a gente perguntar quem quer ser daqui a 10 anos? Tem um robô? Eu não sei. É tudo muito rápido, muito dinâmico. Né? Então um ano, vai. Quem você quer ser? Que papéis você quer desempenhar? Né? A gente começa com essa pergunta. E aí a agenda da pessoa vai ser montada. E aí ela tem que perguntar, se ela está dentro de uma empresa, qual é o meu papel na empresa? O que a empresa espera de mim? Quais são as atividades que eu realmente preciso cumprir? Né, que são esperados de mim, ela vai precisar perguntar isso e talvez até perguntar para o gestor, para a equipe. Então tem toda essa administração, esse gerenciamento, mas fundamentalmente com um trabalho de autoconhecimento. Exato, né, de ajudar então a pessoa a colocar prioridade, eu sempre falo isso, né, diferenciar o que é importante do que é urgente. Às vezes o urgente para uma pessoa não é importante para mim. E aí eu vou mediar. Nossa, não, é o meu papel, eu preciso fazer isso, né? Ou eu vou precisar delegar, ou eu vou precisar pedir ajuda para alguém, ou eu vou precisar negociar um prazo. E dentro do mercado corporativo, tudo virou urgente também, né? Tudo. E aí tem perfil de pessoas que sofrem muito, que são o tarefeiro. Que é aquele perfil que joga o negócio na mesa dele, ele fica lá fazendo enlouquecido. E geralmente essa pessoa nunca é promovida,
essa pessoa não avança na carreira dela. Por quê? Porque ela não parou para olhar. É só execução, né? Não Só tem, execução. não tem. Talvez ela tivesse que estar num cafezinho de networking, né? Tinha Claro, lá o espaço do fumódromo, né? As coisas aconteciam no fumódromo. Tem empresas que as coisas aconteciam no happy hour. Você tinha que estar lá. E o tarefeiro geralmente acha que aquilo é perda de tempo. E ele fica lá fazendo. Então, para Porque ele não está produzindo. ele acha que não está produzindo. Só que aí a carreira dele fica parada, porque ninguém quer perder o tarefeiro Claro. ali no setor, e ele perde as oportunidades. Então, veja que todo o meu trabalho de gestão de tempo sempre tem uma mudança comportamental, uma mudança de crença. Porque, de novo, se fosse só para fazer agenda e ticar, todo mundo sabe. E essas pessoas, elas compreendem essa necessidade de mudança e vão mesmo, porque deve ser difícil isso, né? Porque você está mexendo, eventualmente, com questões mais profundas, né? Então, a gente começa a fazer o trabalho, ela vai percebendo através dos exercícios. Eu tenho um programa de gestão de tempo que é individual, no 1 a 1, que a pessoa me contrata e a gente trabalha 6, 7 sessões, em que a gente vai trabalhar esse emocional. Então, a pessoa que não sabe falar não, então a gente vai trabalhar a importância de o quanto você precisa falar não, colocar esse limite. E tem o projeto para as empresas, em que aí eu faço uma palestra coletiva e ensino. Na coletiva a gente não consegue trabalhar o tempo individual, mas eu dou uma chacoalhada, mudança de comportamento. E a procrastinação também, ela tem todo um comportamental por trás. É um perfeccionismo, é uma cobrança fora do limite, né? Quem tem TDAH, por exemplo, também um dos sintomas é a procrastinação, né? Sim. Então, tudo isso pode ser trabalhado, talvez deva ser trabalhado, né? Para a gente melhorar como pessoa, como profissional. Exato, porque é isso, a sua vida está acontecendo ali, tudo ao mesmo tempo agora, e as decisões que você toma são motivadas por aquilo que você tem, né? No seu mundo interior, como é que ele está. Eu, além de trabalhar com gestão de tempo, eu sou psicanalista. Então, muitas vezes, uma pessoa, num processo desse, ela fala, eu quero trabalhar outras questões. E aí a gente vai para outra metodologia, diferente. E eu gosto muito de trabalhar com gestão de tempo, porque é isso, é a única coisa que, se faltar, acabou. A hora que acaba o nosso tempo, a hora que fecha o cronômetro, Acabou. Não tem como negociar. E acho que, talvez até pelo caos, talvez a gente esteja começando a entender que o tempo é precioso, precisa ser cada vez mais prioritário, né, dentro do nosso olhar, e fazer com que a gente talvez perca tempo com coisas que talvez não valham tanto da nossa atenção, tanto do nosso tempo, tanto da nossa energia. Sim. Melhora o combo humano, no final das contas, né? É isso que eu quero, né? Então, quando eu trabalho com a empresa, é para melhorar ela como ser humano ali na empresa. Claro, ela ser uma pessoa que está mais engajada, ela está mais produtiva, ela está mais saudável, né? Então, ela pode produzir melhor, ser mais criativa. Uma pessoa que não tem tempo para nada, dificilmente ela vai ser criativa. Criativa para dar soluções, criativa para resolver esses problemas, né? Trazer outras abordagens ali onde ela trabalha. Então, faz todo sentido ela estar bem. Perfeito. Chegando já na rota aqui da conclusão do nosso Conectando Humanos Mundo RH de hoje, Joana. Legal. Saúde mental. Para que as coisas não comecem a se perder, a gente precisa cada vez mais olhar também para o nosso lado pessoal, eventualmente espiritual. Não somos... Eu acho que sempre que a gente se comparar com os robôs, a gente sempre vai perder. Porque eles serão melhores que a gente... Em tudo que depender de execução, né, de processo, mas quando a gente colocar esse lado mais humano, do contato, a gente voltar cada vez mais a ser humanos, talvez a gente tenha um olhar mais generoso para a gente e, consecutivamente, para o outro também. Então, umas considerações a respeito dessa bolinha de saúde mental. Tá.
Eu gosto de falar muito disso, que a gente está numa fase em que a gente precisa não é controlar o tempo. O controle vem de uma coisa dura, ruim, de restrição, autoritário. E a gente tem que proteger o nosso tempo. Essa mudança de paradigma que eu gostaria que as pessoas entendessem quando eu faço o meu trabalho. Proteger o tempo é direcionar ele para aquilo que é importante para você. Mas também, se eu vou me tornar uma pessoa egoísta? Não, pelo contrário, porque você sabendo o seu papel, eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Você precisa cuidar dos seus pais, você quer ser um pai, uma mãe presente, você quer fazer um trabalho voluntário, enfim, quando eu sei o meu papel como indivíduo, mas eu sei que eu estou dentro de uma coletividade. Isso que você falou super importante, a espiritualidade é importante, a gente se afastou muito, a gente muito conectado com o digital, está tentando, né, se tornar uma máquina, sendo que não é. Está perdendo tudo que é do humano. Então, essa gestão do tempo que eu faço é esse resgate, né? A criatividade é do humano, não é da natureza. Essa coisa de criar, de fazer coisas tão incríveis. E é curioso, porque a criatividade, né, e no mercado corporativo a gente, de certa forma, precisa e exige cada vez mais, né, que os profissionais sejam criativos, mas atolando as pessoas em cada vez mais tarefas, evidentemente que eu tiro o tempo e até os mecanismos para que eu, Anderson, possa ser cada vez mais criativo. Porque a minha mente está lá, executando cada vez mais, né, todos os processos, as OKRs, aquela coisa toda. Isso tira força da criatividade. Então, estamos sendo cada vez menos criativos, né? Porque a gente precisa de tempo. O tempo também ele funciona como recarrega as nossas baterias. A gente tem um tempo de qualidade. Então, por exemplo, eu estou aqui com você, eu amo estar aqui, fazer entrevistas, enfim. Aliás, grande prazer estar aqui com o Andy. Agradeço o convite. Eu não estou me cansando, eu estou recarregando minhas baterias aqui, nesse momento, nessa atividade, criando, conversando com você. Então, a gente precisa desses momentos, não são só entregar tarefas, porque você vai alimentar esse mundo interior. É isso que eu falo, né? Por isso que é proteger o seu tempo. Organização de tempo, essa soma e o equilíbrio, né, entre essas três bolinhas do teu lado profissional, pessoal, espiritual. Já tô mais leve. Que bom. Fizemos uma boa gestão do nosso tempo nesses quase 30 minutos que a gente está aqui. Jura? Já foi tudo então, quando você utiliza o tempo, quando você está presente ali, né, o tempo passa muito rápido, né? Muito curioso. E bom, né? Não foi aquela coisa, socorro, né? Não termina. É isso que a gente precisa. Ter um espaço na nossa rotina para alimentar o nosso interior. E muitas pessoas nem sabem o que elas gostam. Nem sabem, porque está tão corrido, né? Então, ali no rolo compressor, e não são poucos clientes que eu pergunto, mas o que você gosta? O que você faria se você tivesse tempo? A pessoa está anestesiada, ela não sabe mais. Né? Então, R Humanos, vamos pegar um pouquinho das dicas aqui da Vanessa Cosentino, adicionar mais alguns temperos com, né, as tuas querências, as tuas necessidades internas. Eu acho que fundamentalmente a gente coloca nesse caldeirão mais um temperinho mágico, que é o seguinte: você acabou de ganhar mais tempo, porque com a entrada dos chat GPTs, com a entrada da inteligência artificial, vários e vários processos que a gente fazia, a gente provavelmente não para mais. Agora, a grande reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é: o que você fará com esse ganho de tempo? Certamente esperamos que seja algo onde você possa cada vez mais, claro, crescer profissionalmente, mas também acolher e desenvolver esse humano e esse lado espiritual que é tão importante para todos nós. Então, Vanessa Cosentino, brigadaço mais uma vez. Obrigada.
por mais esse de tantos e tantos projetos que a gente já fez junto e continuaremos fazendo. E vocês, humanos, até o nosso próximo programa. Grande abraço e até breve. Valeu!